Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu vou ser bem rápido aqui, bem breve. A palavra que o Senhor colocou no coração está em Jeremias 7. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame essa mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessa por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o Deus de Israel, corrige as suas condutas, suas ações, e eu farei habitar nesse lugar. Não confie em palavras enganosas que dizem: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, é o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem suas condutas, suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, não oprimir o órfão, o estrangeiro, nem a viúva, vocês, e se não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu farei habitar nesse lugar, que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas veja, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar facilmente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conhecem. Depois vim, permanecer no meu templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos salvos. Irmãos, olha que palavra tremenda. Nessa passagem, percebe um detalhe que Deus levanta Jeremias. No capítulo número 7, Deus fala assim: Jeremias, fica junto da porta da minha casa e proclama para os moradores de Judá: arruma suas condutas, suas ações, e eu farei habitar nesse lugar. Por que Deus mandou o profeta ficar na porta do templo? Olha o que Deus diz: fique junto da porta, porque a porta se fala de acesso. O povo entrava no templo para ter acesso ao Senhor, para adorar a Deus dentro do templo. Só que Deus falou: o que fica na porta, Jeremias? Por quê? Porque esse povo de Jeremias estava adorando a Baal, agora está entrando para o meu templo para me adorar. Ou seja, está adorando a Baal, e depois que entrar na minha casa para me adorar, fala para eles corrigir as condutas, porque minha palavra diz que não deve adorar dois senhores, pois se dedicará a um e desprezar ao outro. O povo adorava Baal e depois queria adorar o Senhor. Filho, você decide o que você quer. O que Elias falou para os profetas de Baal? Até quando vocês vão ficar pulando de galho em galho? Se Baal é o Senhor, siga Baal, mas se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Até quando vão ficar pulando de galho em galho? O povo estava assim, filho, adorava Baal e depois entrava no tempo para adorar o Senhor. E Deus não aceita pé no mundo e pé na igreja. O povo estava assim. Olha o que Deus falou: fica junto da porta da minha casa e fala para esse povo arrumar condutas, ações, e eu farei habitar nesse lugar. Deus quer correção do povo, porque para adorar a Deus, filho, tem que ter conduta reta. Pode perceber que Deus falou: fala para eles arrumar as condutas e suas ações, e eu farei habitar nesse lugar. Deus falou assim: para poder permanecer na minha casa, tem que se corrigir, porque a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece na minha casa. Por isso que Deus quer correção. Eita glória, aleluia, Jesus. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção que Deus falou nessa palavra. Jeremias fala para o povo de Judá. Por que Deus está advertindo o povo de Judá? Sabe por quê? Porque lá em Jeremias 2, no capítulo Jeremias 3, no versículo número 10 e 11, olha o que Deus diz para Judá: apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Peraí, por que Deus falou em Jeremias 3:10 que Judá não voltou para ele de todo o coração, mas com fingimento? Por isso que Deus falou assim: Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração. Peraí, lá em Jeremias 3:10, Deus falou que Judá estava voltando com fingimento. Aí você lê Jeremias 7, o povo de Judá entrando para dentro do templo, mas Deus já tinha falado antes que o povo estava com fingimento. Estava na igreja, mas estava fingindo. Está na igreja, mas estava aparentando uma coisa que não era. Não adianta, filho, fingir. Deus conhece. A mulher de Jeroboão não tentou fingir ser uma outra pessoa? Tentando se disfarçar? Deus falou: a mulher de Jeroboão vinha disfarçada. Não adianta fingir, filho. Deus conhece. Oh, glória. Deus sabe quem é e quem não é, filho. Só que uma coisa que eu acho interessante. Segura isso aqui, irmão. Vou falar tudo. Segura isso. Aí no versículo número 4, Deus fala assim. No versículo número 3. Corrige suas condutas, suas ações, eu farei habitar nesse lugar. Não confie em palavras enganosas, dizendo: este é o templo do Senhor. Por que Deus falou: não confie em palavras enganosas? Sabe por quê? Porque o povo acreditava que só porque estava no templo era salvo. Pode perceber. Olha o que Deus falou: não confie em palavras enganosas que dizem: este é o templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem suas ações, suas condutas, eu farei habitar nesse lugar. Aí lá no versículo número 9, olha o que Deus fala: vocês pensam que pode roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, seguir outros deuses que vocês não conhecem. Depois vim,
permanecer perante mim nesse tempo que leva meu nome e dizer, estamos salvos. Então percebe que Deus falou assim, vocês acham que pode roubar, matar, adorar Baal, depois entrar no meu templo e falar que está salvo? Frequentar culto não te torna salvo. Quem diz que frequentar culto te torna salvo? Não é só porque está na igreja que está salvo, filho, não é isso. A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Tem que estar em Jesus para ser salvo, filho. Teus frutos do Espírito, é isso que salva, não é frequentar culto. Porque percebe, o povo entrava pro templo, achava que estava seguro dentro do templo, estamos salvos. Quem diz que frequentar culto salva, filho? Tá na igreja não te torna salvo. Eita Jesus, eita glória, eu vou falar. Olha o que Deus falou, vocês roubam, comete adultério, entra no meu templo e fala que tá salvo. Não adianta fazer coisa errada, correr pra minha casa e falar que tá salvo. Não adianta, filho, não é isso aí que vai te salvar. É você se arrepender verdadeiramente, pedir perdão para Deus e mudar suas condutas, suas ações. É isso que salva. É ser uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, que faz tudo novo. É você viver uma vida nova, filho em Deus. Isso que torna você salvo. Só que uma coisa que eu acho interessante, lá no versículo número 11, Deus fala assim, este tempo que leva o meu nome, tornou-se para vocês covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso. Olha o que Deus falou, cuidado, eu mesmo estou vendo o que vocês estão fazendo. Deus está vendo, filho. Então o povo estava no culto, aparentando, só que Deus estava vendo o que o povo fazia fora do culto. Não, vou repetir, pelo amor de Deus. Olha o que Deus falou no versículo número 11. Este templo que leva o meu nome, vocês se tornou ladrões de covil. Vocês acham que eu não estou vendo? Eu estou vendo tudo. Isto declara o Senhor. Olha o que Deus falou. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo com o meu templo, tornando o meu templo covil. Eu vi vocês adorando a Baal, depois correndo para a minha casa para me adorar. Eu estou vendo vocês seguindo outros deuses, depois entrando no meu templo para me seguir. Deus está vendo tudo, filho. Não adianta fora do culto aparentar ser uma coisa e chegar na igreja ser outra. Deus sabe, filho. Deus está vendo. Olha o que Deus falou. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Vocês adoram a Baal, tornam a minha casa ladrões de covil, entra no meu templo e dizem que está salvo. Eu tô vendo o que vocês estão fazendo quando o culto acaba. Vocês estão aqui me dedicando, mas depois dedica para Baal. Eu tô vendo o que vocês estão fazendo. Deus sabe o que você faz quando acaba o culto. Deus vê tudo, filho. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele observa tanto os bons como os maus, filho. De Deus nada passa despercebido. O salmista vai dizer, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, mesmo ali a tua mão me guiará. Para onde poderei me ausentar do teu espírito? Não tem como escapar de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, o povo adorava Baal e depois entrava no culto achando que Deus não estava vendo. Aí Deus falou, tô vendo tudo isso. Eu tô vendo o que vocês fazem, uma hora dedica a mim, depois a Baal. Se decidem o que vocês querem. Aí Deus fala assim, no 12. Portanto, vão agora a Siló, o lugar de adoração, onde fiz meu primeiro templo, que leva meu nome. Veja o que eu fiz lá. Percebe? O templo de Siló, Deus destruiu, Deus permitiu o inimigo destruir o templo de Siló. Por quê? Porque o povo estava fazendo essas mesmas práticas, Deus permitiu. Deus falou, veja o que eu fiz lá. O templo que levava meu nome em Siló foi destruído. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, ou seja, o que aconteceu lá era para você levar de aprendizado, só que vocês não aprenderam a fazer a mesma coisa com esse templo. Pode perceber que Deus permitiu Nabucodonosor entrar e destruir o templo por causa disso aqui, por causa da rebeldia do povo. É uma coisa que eu acho interessante, que no versículo de número 13, Deus fala assim, mas agora visto que vocês fizeram todas essas coisas, declara o Senhor, apesar de eu ter falado repetidas vezes, vocês não me deram atenção. E eu ter chamado e vocês não terem me respondido. Olha o que Deus falou, repetidas vezes falei com vocês não me deram atenção. Eu chamei, vocês não me atenderam. Deus falou, várias vezes eu adverti vocês e vocês não me deram atenção. Quantas vezes Deus não está advertindo você? Deus já falou uma, falou duas, falou três. Irmão, Deus adverte porque a Bíblia diz que Deus corrige e castiga todo aquele que ama e aceita como filho. Se Deus está advertindo é porque é por amor, filho. A Bíblia vai dizer qual é o pai que não corrige o filho. A mesma coisa é o Senhor, filho. Deus corrige por amor. A Bíblia fala que o Senhor castiga e corrige todo aquele que aceita como filho. É por amor. Se você é filho, Ele é pai, Ele vai corrigir, filho. Oh, glória. Só que Deus falou, várias vezes falei com vocês, repetidas vezes, vocês não me deram atenção. Aí Deus fala assim, eu chamei, vocês não me responderam. Farei este tempo que leva o meu nome, na qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês, ao seu antepassado, a mesma coisa que fiz a Siló. Aí no versículo número 15, Deus fala assim, expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os compatriotas do povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplica a favor deles, não interceda junto a mim, porque eu não ouvirei. Por que Deus falou, Jeremias, não ore que não vou ouvir? Porque o povo está adorando a Baal, quebrando os mandamentos, e a Bíblia diz que não devemos adorar dos senhores, o povo adorava imagem. O povo está quebrando o mandamento do Senhor. Deus falou no 10 mandamentos, não colocar outros deuses diante de mim. Então o povo estava adorando imagem, estava adorando Baal, Astarote, a rainha dos céus, e depois queria adorar o Senhor. Tá quebrando o mandamento. E Deus falou, Jeremias, não ora que eu não vou ouvir. Por isso que 1 João vai dizer, pecado que leva à morte, digo que não ore. Por isso que Deus falou, Jeremias, não ore que eu não vou ouvir. Porque minha palavra diz pecado que leva à morte, digo para não orar. Não ore por esse povo. Tá entendendo? Deus não queria que Jeremias orasse. Pode ler, Deus falou, Jeremias, não ora que eu não vou ouvir. Olha que tremendo.
Nosso problema é a gente ficar perdendo tempo com pessoas que estão nas obediências, não quer saber de buscar Deus, irmão, não quer saber de se arrepender. Deus falou o que para Samuel? Samuel, até quando você ficou orando por Saul? Já rejeitei como rei. Ou seja, vai ficar intercedendo por alguém que eu já rejeitei como rei? Bola pra frente, já tem um outro, enche chifre de azeite aí, bora, tem Davi lá na frente. Às vezes você está gastando saliva com pessoas que não quer nada com Deus, filho. Tá pagando um preço por pessoas que não quer nada com Deus. Aí você fala, então quer dizer que eu não devo orar? A Bíblia fala, pecado que leva à morte, digo que não ore. Por isso que Deus falou, Jeremias, não ore que eu não vou ouvir. Agora, pecado que não leva, eu digo que ore. Tá entendendo? Só que uma coisa que eu acho tremenda, Deus fala assim, vou resumir, porque a mensagem é longa. Deus fala assim, a minha ira será continuamente sobre esse povo. E Deus fala assim, lá no versículo de número 24. Mas eles não me ouviram, nem deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebeldes. Esses corações maus andaram para trás e não para frente. Olha que Deus falou, vocês estão andando para trás, não para frente. Eu não chamei vocês para retroceder. Vocês estão andando para trás. Deus não chama ninguém para retroceder, filho. Deus quer que você avança. Você toma a leitura de Números 13, quando Deus manda Moisés enviar os homens para reconhecimento da terra, a Bíblia diz que os homens descobriram que na terra tinha gigante. Aí em Números 14 vai falar assim, Números 14, no versículo número 2, eles vão falar assim, melhor a gente voltar para trás, pro deserto, melhor voltar para o Egito. Por que eles queriam voltar para o Egito? Porque eles descobriram que na terra tinha gigante. Aí eles queriam voltar para trás. Pode perceber que Deus falou, esse povo sempre quis andar para trás, nunca para frente. Deus não chamou você para retroceder. Deus quer que você ande para frente. É cabeça erguida, não é para olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Deus nunca quis que você olhasse para trás. Jesus vai dizer, todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é do reino. Deus não te chamou para andar para trás, mas sim para frente. Olha o que Deus falou, Jeremias, esse povo está seguindo o raciocínio mal do seu coração. Estão andando para trás, não para frente. Eu não chamei vocês para andar para trás, chamei vocês para avançar, para andar adiante. Seguir em frente. Oh glória, aleluia. Aí uma coisa que eu acho interessante, Deus fala assim, no versículo de número 25, desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, enviei meus profetas, dia após dia. Olha o que Deus falou, desde quando vocês saíram do Egito, sempre enviei meus profetas para falar com vocês. Deus envia para falar, Deus envia para corrigir, Deus envia para alertar. A Bíblia diz em Amós 3,7, Amós 3,7, se não me falei a memória, estejam certo que o Senhor não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos profetas. Percebe que Deus, filho, estava revelando para o povo ali o que ele ia trazer sobre Jerusalém, se o povo não se arrependesse. Deus destruiu o templo, Deus ia permitir Nabucodonosor entrar, Deus avisou de antemão. Primeiro Deus alerta antes de trazer o castigo. Porque Amós vai dizer que o Senhor não faz nada sem revelar os segredos aos profetas, os seus servos. Deus estava alertando ali por meio de Jeremias para o povo, se arrependa, senão vou destruir esse templo e vou permitir Nabucodonosor entrar. Então percebe que antes de Deus trazer a consequência, primeiro Deus dá a chance para se arrepender. Você está entendendo, filho? Falta de aviso não é. É uma coisa que eu acho interessante, Deus fala assim, lá no versículo número 23, olha o que Deus fala no versículo número 23, nunca lhe dei esta ordem para oferecer sacrifício. Eu disse, obedeça-me, e eu serei o seu Deus, e vocês andarão comigo. Aí no versículo número 22, que eu pulei, versículo número 22. Quando lhe tirei do Egito, os seus antepassados, nunca lhe ordenei sobre o holocausto e sacrifício. Olha o que Deus falou. Quando eu tirei vocês do Egito, eu não falei para vocês sacrificar. Aí no versículo número 23, eu disse assim, no entanto, eu disse para vocês me obedecer. Deus falou, não chamei vocês para sacrificar, eu chamei vocês para me obedecer. Quando eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês não para sacrificar, mas para obedecer. Deus não tirou você do mundo para você levar a mesma vida do mundo. Deus tirou você do mundo para você obedecer. Porque a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. O que Samuel falou para Saul? Saul, porque o Senhor tem mais prazer em sacrifício ou obediência à sua palavra? É obediência à sua palavra. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus está falando para o povo, quando eu tirei vocês do Egito, eu não falei para vocês sacrificar para mim, eu falei para vocês me obedecer. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Você está entendendo? O povo está sacrificando para Deus, achando que Deus estava aceitando. Aí Deus falou assim, pode ler, olha o que Deus falou, no versículo 21, coma a carne vocês mesmos, porque eu não vou aceitar. Deus não quer sacrifício, filho. Deus quer obediência à sua palavra, é isso que Deus quer. É muito forte, irmão. Aí Deus fala assim no versículo número 28. Portanto diga, esta nação não me obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. Na verdade foi destruída e desapareceu aos seus lábios. Olha o que Deus falou no versículo número 28. Essa nação não me obedeceu e não aceitou a correção. Por isso serão destruídos. Olha o que Deus falou, não aceitou a correção? Por isso vão ser destruídos. O povo não aceita a correção. É você pregar hoje a correção, o povo não quer aceitar. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Se você não aceita a correção do pai, então você não é filho, você é bastardo, porque o pai corrige quem ama. Quero trazer esse recado para você. O povo estava rejeitando a correção. A Bíblia diz que Deus corrige e castiga todo aquele que ama e aceita como filho. Deus estava corrigindo o povo porque ama e aceita como filho. Só que o povo estava rejeitando. Se você estiver rejeitando a correção do pai, você não é filho, você é bastardo, filho.
Porque filho tem que aceitar a correção do pai. Porque Deus corrige. Tá entendendo? Deus está trazendo correção pro povo, só que o povo não aceitava. E hoje não é diferente do dia de hoje. As pessoas querem ouvir palavra que agrada, mas palavra exortativa, palavra de correção, o povo não quer ouvir. Rejeita. Só quero dizer uma coisa para você. Se você rejeita a verdade, você está rejeitando o próprio Jesus, porque Jesus é verdade. Você está entendendo? Jesus vai dizer, os homens amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas têm mais prazer nas trevas do que na luz. Fica com essa palavra em nome de Jesus.